Boa tarde a todas e todos. Vamos dar início a mais um evento aí do nosso ciclo Direito e Pandemia. É com alegria que a gente abre esse evento do ciclo, né, pela primeira vez depois do nosso curso de Direito ter sido autorizado pelo MEC. Né, isso é uma grande gente. A perspectiva aí de abertura de um curso de Direito de uma universidade pública na região metropolitana de São Paulo, né, pela primeira vez desde o começo do século XIX, né? E o nosso tema de hoje, né? Hoje a gente vai discutir as desigualdades urbanas na pandemia. Nós temos aqui uma convidada e um convidado, né? A professora Júlia A. Franzoni, que é professora da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, né? Ela é também coordenadora do LABA, que é o Laboratório Direito, Espaço e Política, e ela é advogada popular, né? Membro do Conselho Diretor da Terra de Direitos. Temos também o professor Luiz Fernando Massoneto, que é professor de Economia, Política e Direito Urbanístico, né, na Faculdade de Direito da USP, e é professor do programa de pós-graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Uninove. E eu queria agradecer também a colaboração da Miss Pá Barros, nossa aluna do curso de Relações Internacionais, que vem gentilmente colaborando com a organização aí de alguns dos eventos do nosso ciclo. Então, eu vou, antes, falar rapidamente aqui sobre o tema de hoje, aí eu passo a palavra aos nossos convidados. O formato da nossa conversa hoje, né, então vai haver uma fala de cada um deles, de aproximadamente uns 20 minutos, né, e depois a gente abre aí para uma rodada de perguntas e a gente vai seguindo a partir aí das perguntas que forem colocadas. Né. Bom, então, a nossa conversa de hoje, a gente vai bater um papo aqui de uma maneira bastante informal, tentando aprofundar aí, né, pontuar algumas questões discutindo, né, qual é o lugar do direito para a gente pensar a cidade contemporânea, né, e isso leva a gente a uma outra pergunta, né, que é qual o papel da cidade para a gente entender o mundo contemporâneo, né, e essas perguntas, a gente enfrenta elas diante de uma situação bastante peculiar, né, que nos cria alguns pontos cegos, né. A gente está pensando sobre o direito e a cidade nesse contexto da pandemia. Né, e uma primeira dificuldade que se coloca aí para a gente, né, é o que esse contexto nos traz de conjuntural e o que ele nos coloca de tendências, né, que tendem a se transformar em transformações mais perenes, mais duradouras. Né. E é claro que a gente não... Qualquer tentativa de dar uma resposta a isso, né, é muito mais um ensaio, uma reflexão do que alguma coisa muito concreta. Né? Quando a gente pensa o cenário em que a gente vive hoje, né, a gente vive um cenário em que a gente está passando por vamos dizer assim, uma elevação da temperatura. Né? E eu não estou falando do aquecimento global, nem das mudanças climáticas. Eu estou falando do contexto político em que a gente vive. Né? Então, a gente vive uma ascensão dos autoritarismos, né? A gente vive um ataque que é muito mais profundo, né, a nossa existência enquanto civilização, né, o que a gente vive hoje não é mais apenas um ataque a alguns direitos, a uma estrutura de implementação de direitos, mas é um ataque, né, à civilização nas bases das quais a gente já conheceu. Né. E quando a gente faz esse nosso debate sobre o direito e a cidade, né, temas em que a gente vinha tradicionalmente discutindo aí ao longo dos anos anteriores, né, a discussão parece um pouco mais difícil, né, hoje em dia. Quando a gente pensa construções como, por exemplo, o debate sobre a reforma urbana, né, isso parece, talvez, a gente se pergunta, né, quando a gente se depara com a realidade de hoje, se esse debate não está um pouco defasado, vamos dizer assim, se essas questões não ficaram um pouco pequenas, né, diante de tudo que a gente está enfrentando hoje. E, para além disso, né, quando a gente pensa o que está colocado hoje como possibilidade no campo institucional, no campo das políticas públicas, né, e da agenda do campo progressista institucional, então, aquele debate que a gente vinha fazendo há algum tempo atrás, de certa forma, um debate de um teor um pouco incrementalista sobre as políticas urbanas, né, de certa forma, a gente já se questionava se esse debate não era insuficiente, se ele não era um pouco simplista, né? Hoje a gente se questiona se ele não caminhou para um irrealismo, né? Diante do que está colocado como tendência, como expressão, né, das possibilidades aí no campo
da política. Por outro lado, a gente viu uma reafirmação da centralidade do espaço, né? Então, esse nosso debate sobre direito, sobre a cidade, a tentativa de construir, de elaborar alguma coisa sobre a relação entre esses dois campos, ele tem como um pano de fundo, como um pressuposto teórico, né, a identificação da centralidade do espaço, da sua centralidade, tanto como chave analítica, né, como algo que é inerente a qualquer projeto de transformação social, né? E essa centralidade do espaço, ela se reafirma, recolocando algumas questões que já estavam dadas no debate, mas suscitando novas questões também, num contexto como esse da pandemia, né? E, por fim, para finalizar aqui a minha colocação inicial, aí um pouco a minha provocação inicial aí da discussão, né, a gente vive uma mudança na dimensão espacial de algumas questões que eram bastante centrais para a construção desse nosso debate sobre direito e cidade, né, como, por exemplo, a questão do trabalho remoto, né, como, por exemplo, a questão da moradia. Então, se boa parte do debate sobre a chamada reforma urbana se construiu numa chave, né, de que era necessário viabilizar moradia em locais, na centralidade urbana, né, no que a gente entendia como como locais servidos de serviços, de infraestrutura, etc. Hoje a gente vive um movimento de fuga da cidade, né, por parte de certos setores que têm condição econômica para fazer isso, né? E a gente vê também uma mudança na sociabilidade diante desse contexto de pandemia. A gente tem dificuldades de entender o que disso, como eu dizia anteriormente, né, é conjuntural, e o que disso tudo são tendências que vieram para ficar, se aprofundar e mudar o modo de orientação da nossa vida, né? E diante desse cenário todo de incerteza, de dúvidas, de incertezas, a gente se coloca essa pergunta sobre qual é o lugar do direito nessa cidade. Então, feitas essas provocações, eu passo agora a palavra aí para a nossa mesa, né? Então, a gente conversou antes aí sobre a ordem das falas. Eu vou passar primeiro para o professor Luiz Fernando Massoneto e depois a gente passa para a Júlia Franzoni. Muito obrigado a todas e todos que estão presentes. Espero que vocês aproveitem o debate e participem da nossa discussão. A gente está recebendo aí perguntas pelo chat, né? A MISPA, ela vai organizar as perguntas. A gente vai ver quantas rodadas aí a gente vai fazer em função do tempo, e depois a gente passa, a partir das perguntas, a gente passa para a mesa novamente. Luiz, é com você. Bom, então, inicialmente, agradecê-los pelo convite, o gentil convite a participar dessa atividade. Agradeço ao Álvaro, né, pela interlocução acadêmica, que já vem de há muito tempo, e quando ele me chamou para a atividade, eu não tive dúvida de que eu deveria aceitar, apesar de ter na minha frente um cartaz escrito: tentar recusar bancas, tentar recusar webinars. Mas esse é um convite que eu não podia, sem dúvida alguma, recusar. Em nome da MISPA, gostaria de agradecer e cumprimentar toda a equipe de organização. A gente sabe das dificuldades do aprendizado técnico e tecnológico para tornar possível esse diálogo em tempo de pandemia. Então, em seu nome, eu gostaria de agradecer todo mundo envolvido nessa parte técnica, né? E eu preparei algumas coisas mais para colocar um problema, para poder ouvir a Júlia falar e reagir às questões que aparecerem, né? Muito já se escreveu, muito já se falou sobre a pandemia, muito já se falou sobre o mundo urbano e a pandemia, e a gente sempre se pergunta o que dá para trazer de novo, o que dá para pontuar como ponto de partida de um debate. E eu acho muito interessante partir de uma leitura que eu, desde o começo, vim culminando, né, que é pensar o vírus como uma crítica da economia política, né? O vírus como algo que revela na crise algo que sempre esteve aí e que agora passa a ser problematizado, né? E que inicialmente passa a ser problematizado como novidade e que na sequência passa a ser problematizado como algo com o qual a gente pode lidar sem maiores problemas. Se a gente acompanhar a mudança de tom
das falas do início da pandemia, que problematizavam um novo normal, mudanças substantivas da sociabilidade capitalista, possibilidades efetivas de uma mudança do modo como a gente vive, até para as últimas colocações mais cínicas de que é possível voltar às aulas, de que é possível fazer tudo que é como a gente sempre fez, sem grandes problemas, a gente percebe que acontece com o vírus algo parecido com o que acontece com a própria crítica da economia política, né? Chega um ponto que parece que a crítica não tem mais aderência. Você é radical na crítica, a pessoa que ouve fala, legal, mas e daí? Né? E eu acho que uma perspectiva boa para começar um debate é problematizar essas palavras. Pandemia como crise sanitária, avaliar se isso de fato é uma crise, né? E uma palavra que vem circulando cada vez mais em alguns meios acadêmicos, que é uma guerra que a gente está vivendo, né? E eu gostaria de começar a minha fala com essas duas palavras. E eu penso as duas palavras a partir de um ponto comum, que é a reflexão que o Bruno Latour vem fazendo sobre o antropoceno, né? E onde podemos aterrar, dada o novo regime climático, né? E a primeira constatação importante que o Latour traz é nos lembrar que a gente, de fato, não está vivendo uma crise. Porque crise nos dá a ideia de algo passageiro, de algo que vai ser contornado, de algo que, com alguma política pública, pode ser redirecionado, né? Uma situação que pode ser reconformada. E ele vai dizer, o que a gente vive em relação ao clima é uma questão de mutação, né? É uma mutação climática, uma mutação das condições relativas à natureza que impõe novos desafios aos terrestres que vão ter que conviver com o fato de que é impossível a manutenção de um determinado padrão de desenvolvimento porque não tem mais planeta suficiente para isso, né? E o Latour coloca como ponto de demarcação dessa virada política que é reconhecimento pelos líderes globais ao final da COP em 2015, né, no Acordo de Paris, da impossibilidade de manutenção de um determinado padrão de sociabilidade, de um determinado padrão de desenvolvimento, né? Ali há um reconhecimento formal, né, dos limites a que chegamos, a que poderíamos chegar, né, com um determinado padrão de desenvolvimento e sociabilidade, que podemos chamar aqui provisoriamente de capitalista. E o Latour vai colocar muito bem que houve uma reação a esse reconhecimento na eleição do Trump, e para ele é muito claro, muito paradigmática a declaração do Trump da saída do Acordo de Paris, o rompimento com as metas do Acordo de Paris, e uma declaração de que os Estados Unidos seguiriam um caminho próprio. E ali o Latour coloca categoricamente que o rompimento com o Acordo de Paris para os Estados Unidos configura uma declaração de guerra, né? E a situação que a gente vive em relação ao negacionismo climático, a situação que a gente vive em relação à negação desse novo regime do clima, é uma declaração de guerra por uma parcela do globo que decidiu simplesmente não fugir da cidade, como colocou o alvo, praticamente fugir do mundo, como se eles estivessem em um outro mundo. E aí eu pensei uma frase muito interessante do Latour, que eu queria reproduzi-la textualmente, porque ela nos indica e ela nos ajuda a entender a angústia que a gente passa, a angústia que a gente vive quando acompanha as eleições dos Estados Unidos, quando lê os jornais brasileiros, quando vê as declarações do presidente da República na Organização das Nações Unidas. O Latour diz, aspas, estamos, afinal, claramente em uma situação de guerra, mas trata-se de uma guerra estranha, ao mesmo tempo declarada e latente. Alguns a veem por todo lado, outros a ignoram por completo, né? Muito da nossa angústia é a dificuldade de compartilharmos um sentimento de uma sociedade beligerante, de compartilharmos o sentimento de uma sociedade em guerra. Eu me filio àqueles que veem guerra por todos os lados. A minha angústia diária é perceber o que está acontecendo e pensar, não é possível que não haja um compartilhamento de que isso aqui é uma guerra, né? E do outro lado, a gente vê as pessoas lidando com as situações do dia a dia, com a eleição municipal que vai acontecer em meados de novembro, como que vai ser interpretado o direito eleitoral, se o fundo partidário vai beneficiar ou não os negros,
o mundo corporativo agora levantando a ESG como uma nova forma de compliance para salvar o planeta, né? Ignorando por completo esse travamento bélico, esse travamento beligerante. E a declaração de guerra ela é importante na perspectiva jurídica porque ela muda as racionalidades e ela evidencia um reembaralhamento das escalas, né? E na perspectiva da política urbana, na perspectiva do direito urbanístico, talvez o ponto mais sensível, né, do nosso material de trabalho é a insuficiência da leitura jurídica das escalas para dar conta do problema que está colocado, né, para dar conta dessa situação de guerra que está instaurada, né. Existe uma inconsistência nas escalas, né, e existe uma inversão de alguns problemas escalares, né. Eu gosto muito da leitura que o Thiago Rochino faz do debate escalar no direito urbanístico, da política das escalas, da necessidade de disputarmos essas escalas, mas o fato é que o direito trabalha com uma gramática territorial, uma gramática de poder territorial muito rígida. E eu tenho muitas dúvidas se essa rigidez da gramática territorial, traduzida pela ideia de competência, ela é suficiente para a gente dar conta de mobilizar as ações necessárias para o enfrentamento daquilo que a gente já está vivendo e para aquilo que a gente vai viver com mais intensidade nos próximos anos, né? De certo modo, existe uma crença incorporada na narrativa oficial da legislação urbanística, dos planos e dos projetos, né, de uma cidade com estratégia, de uma cidade do desempenho, que pensa estruturas e funções articuladas num determinado projeto comum, né? Então, quando você lê o Plano Diretor da cidade de São Paulo como exemplo, ele traz nas suas premissas o compartilhamento de uma agenda urbana comum, né? Ele tenciona, de modo muito moderno, representar todos os interesses da cidade num único plano, ainda que a gente saiba que esses interesses sejam contraditórios, né? Então, o plano ele vai apresentando ali, você pode achar cínico ou não, não vou adjetivar, mas a existência de várias dimensões, uma dimensão ambiental, uma dimensão social, uma dimensão imobiliária, né? E todas elas, de algum modo, estariam contempladas naquela composição território, planejamento, instrumentos, visando uma determinada ordenação do espaço, uma transformação do espaço, uma reforma do espaço, para usar um adjetivo que o Álvaro trouxe, né? E o que a gente percebe, e talvez o que a pandemia nos revele, o que ela evidencia com mais clareza, é que parte daquilo que a gente sabia, que essa multidimensionalidade, ela é muito mais discursiva do que material, né? E por isso que eu digo que o vírus ele faz a crítica da economia política, porque a breve suspensão de uma vida normal, dada pelo distanciamento social, dada por essa anormalidade, né, dos últimos meses, permite a gente notar com muita clareza a assimetria, o desequilíbrio, as hierarquias que se estabelecem dentro dos planos urbanísticos, né? Então, mantendo o isolamento social, dando aula da minha casa, trabalhando em home office, eu vejo o mundo por esse quadrado, por esse monitor, né? Recebo as notícias do jornal, dando conta da desigualdade, da dificuldade das pessoas mais pobres, do aumento da disseminação da doença na periferia, ao mesmo tempo que eu recebo notícias sobre o mercado imobiliário comemorando índices nunca, muito tempo não alcançados de produção. Certo dia eu saio, não quebrando distanciamento, mas por essas recorrências da vida, né, de carro aqui pela cidade, eu moro perto da região da Paulista, portanto, num setor, no plano diretor previsto como setor de adensamento, né? Qual não é a minha surpresa ao notar a profunda transformação que a cidade passou nos últimos meses? A quantidade de tapumes, a quantidade de remembramento de lotes, a quantidade de área pronta para o desenvolvimento imobiliário é fantástica, né? Assim, aquela esquina na qual você lembra de um pequeno comércio em Sobrados desapareceu e veio abaixo, liberando área
para cumprir os desígnios do plano, do adensamento construtivo nos eixos de mobilidade, né? Ou seja, aquela assimetria, aquilo que a gente sempre apontou na crítica do direito urbanístico, né, fica muito evidente. Fica muito evidente de como a política urbana ela é desigual, como ela é constitutivamente desigual, né? Como a produção do espaço urbano a partir do Estado, ela é, por natureza, né, desigual. E de como há, nenhuma novidade nisso, uma luta pelo solo, né? E a pandemia evidencia, ela joga luz nessa luta pelo solo. E aqui não é pensar uma luta pela propriedade, né? Não é pensar uma luta pela apropriação da propriedade como um elemento sociotécnico previsto na legislação, e sim uma disputa territorial, uma disputa pelas possibilidades de vida no território da cidade, né? Bom, de um lado, a pandemia e essa suspensão da normalidade evidencia esse caráter do direito, esse caráter assimétrico da regulação urbanística. Sublinha que essas dimensões narrativas do plano, elas são muito mais discursivas do que materiais. Evidencia, como a gente sempre soube, a existência de uma luta pelo solo. Uma coisa, porém, que a guerra agora, e não a pandemia, vai revelar, é que talvez a ideia de uma agenda esteja interditada, né? Porque ao desaparecimento, Latour é muito feliz nessa expressão, ao desaparecimento da ideia de um solo comum, ao desaparecimento da ideia de uma cidade compartilhada. O que a pandemia evidencia, né, e o que essa situação de guerra nos revela é que existe uma hierarquia de espaços, existe uma divisão espacial que ela é incontornável, porque não existe mais o mesmo horizonte compartilhado. Você só consegue discutir política, você só consegue discutir transformação, você só consegue representar os conflitos num instrumento jurídico como plano diretor quando todo mundo está dentro da mesma agenda, quando todos os interesses possam se representar dentro de uma agenda. Ainda que o plano diretor sirva como um adiamento de alguns conflitos, né, ainda que ele sirva como amortecimento de conflito, o fato é que ele era uma tentativa de colocar todo mundo dentro da mesma perspectiva de agenda. E me parece que o que cada vez mais o negacionismo climático, essas falas que vêm do Trump, que vêm do governo brasileiro na ONU, e vai revelando essa impossibilidade de compartilhamento de valores comuns, a impossibilidade de construção de uma única agenda, né? Então, o problema, Álvaro, não é a agenda da reforma urbana. O problema é que me parece que qualquer agenda hoje está interditada. Não existe possibilidade de colocação dessa agenda, né? Mas aqui a gente pensa, tá bom, mas e como que a gente sai dessa crise, né? Como é que a gente pensa, como é que a gente se movimenta nesse estado de guerra? Talvez a primeira providência importante é reconhecer que se trata de uma guerra, é reconhecer que são polos opostos e que um polo deseja a destruição do outro polo. E eu não falo aqui, você está querendo fazer uma falsa polarização, o Brasil precisa... Não é disso que se trata. E mesmo os politólogos que colocam o debate, a tônica do debate na polarização, sabem que não se trata de uma polarização política. Se trata de uma guerra em que um determinado polo deseja a destruição de um outro polo, né? Não é à toa que alguns teóricos vão chamar isso de necropolítica, de política da destruição, de política da morte. E isso importa a criação de uma identidade de quem se vê na guerra, desse grupo que vê guerra em todos os lugares, né, de reproblematizar no âmbito das suas escalas, nessa disputa das suas escalas, né, medidas que sirvam como interruptoras desse processo ou alguns gestos que sejam barreiras para a continuidade desse processo, né.
Me parece que continuar a discussão atual como se não tivesse acontecendo nada, ou imaginar que é possível disputar governos, problematizando políticas públicas, como se não tivesse uma mudança radical na organização da sociedade, é ou ingenuidade, ou cinismo, né, ou uma falsa disputa política. Me surpreende muito que um partido de esquerda importante solte um documento a essa altura do campeonato, de mais de 200 páginas, propondo a reconstrução do Brasil, sem assumir que a gente está no estado de beligerância, sem assumir o estado excepcional da organização da vida política do país, né? Enquanto a gente não for capaz de identificar esse quadro e de verificar a esterilidade da discussão jurídica, da discussão dos instrumentos, da discussão do planejamento nesse estado de coisas, eu vejo como um caminho interditado, eu vejo uma discussão, uma dificuldade da gente fazer progresso, da gente, pelo menos, conseguir se reconectar com as pessoas e começar o embrião de uma nova agenda comum. Aquilo que é urgente hoje, né, e que deve unir o ativismo social, o movimento de moradia, a universidade, não é uma imaginação institucional como aquela formulada pelo Mangabeira Unger nos anos 90, que juntaria a crítica da economia política com a forma jurídica para pensar um desenvolvimento econômico e social. Isso daí já foi, né? Me parece que o que é urgente é uma reconexão imaginativa para levantar o elemento que une essas pessoas na construção de uma agenda de guerra, né? De sobrevivência e de reconstrução, né? É claro que a gente vai ter que dialogar com as instituições, é claro que a academia tem que pensar as políticas públicas, tem que pensar o limite das políticas. O governo federal continua soltando programas, a política da Casa Verde e Amarela, mudanças na regularização fundiária, só que é insuficiente a gente querer enquadrar isso numa matriz de reforma urbana sem dar conta dessa outra clivagem social que está demarcando a relação entre as pessoas nas cidades, né? Então, me parece que, como questão inicial, é muito importante essa situação, né? É muito importante entendermos o que é crise, né? O que é da pandemia, que é passageiro, que é uma medida de urgência, e o que é, de fato, uma guerra. O que é, de fato, uma guerra declarada. O Latour vai ao extremo de dizer que, nesse novo regime climático, não faz mais sentido a gente pensar em esquerda e direita nos termos como essa questão fora colocada pela modernidade, né? Ele coloca a grande questão divisora hoje dessa guerra é qual a sua posição diante da mudança do clima, qual a sua posição diante desse novo regime climático, né? É isso que vai definir a política nos próximos anos, né? E a disputa do solo, nesse sentido, ela não se enquadra mais numa disputa à direita ou à esquerda do plano diretor, uma disputa da dimensão social e da dimensão imobiliária do plano diretor, se as EIs vencerão as áreas de interesse do mercado imobiliário. Me parece que a questão colocada dessa forma, ela é equivocada, porque é uma aposta num progresso que não acontecerá, que não virá, né? A gente já tem evidência histórica de que isso não aconteceu, e eu acho que mais do que nunca essa crise, essa situação que a gente está vivendo, mostra que isso não, de fato, não acontecerá, né? Então, a disputa pelo solo agora é uma disputa de outra natureza. É uma disputa daquilo que o Latour vai chamar pelo terrestre. É uma disputa daquilo que junta as pessoas com os elementos antrópicos e não antrópicos, né? Numa determinada interação que tem que reconfigurar a vida nas cidades, que tem que reconfigurar as relações de produção na cidade, que tem que reconfigurar as necessidades das pessoas e como essas necessidades são atendidas, né? Então, me parece que a gente está diante da necessidade dessa discussão mais radical, né? Voltar à forma jurídica e voltar à reforma urbana é a gente pensar o que vai acontecer com o lote dentro desse fetiche sociotécnico da legislação urbanística. E me parece muito pouco, né? E me parece mais do que nunca um debate interditado, dado todo o contexto que a gente está vivendo. Então, enfim, são colocações iniciais, gostaria muito de ouvir a Júlia agora, e fico aqui à disposição para o debate que vai seguir. Cumpri meu tempo, estourei 2 minutos, peço desculpas à organização por isso. Obrigado.
Álvaro, seu microfone está desligado. Valeu, obrigado. Luiz, obrigado aí, agradeço pela participação, pela disposição em participar aqui do debate, pelas palavras bastante instigantes feitas aí nessa fala inicial, e passo a palavra para a Júlia. Enfim, a primeira coisa que eu queria fazer é dar um grito, né? Eu tive que ficar aqui contida, escutando a fala do Massoneto, com o microfone desligado e querendo me mexer na cadeira, assim, enfim, é realmente extremamente constrangedor esse formato de evento, né? Porque se eu tivesse numa roda, que era como eu gostaria de estar, conversando com todos vocês que estão aqui, pelo menos que estão aqui, que eu estou enxergando, eu provavelmente já teria me levantado, acendido um cigarro, eu nem fumo, mas eu acenderia um cigarro, tamanha ansiedade e vontade de debater que essa fala do Massoneto me colocou, né? Eu até fiquei pensando que se eu soubesse que ele ia começar, talvez eu nem tivesse preparado um roteiro, porque o Álvaro já tinha insinuado que a gente faria um debate, né? Ele estava fazendo piada que ia ser um grande encontro assim para a gente debater aproximações e algumas, talvez, não sei se nem discordâncias, mas alguns olhares diferentes. E, de fato, foi um pouco inútil ter preparado, porque agora, escutando o Massoneto, só me dá vontade de continuar a conversa que ele colocou, né? E que o próprio Álvaro também já suscitou no início. Então, enfim, eu estou meio sem saber o que fazer depois dessa questão, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar responder... não responder, né? Porque eu acho que não tem resposta, mas eu acho que eu vou tentar dialogar com o Massoneto de início. Então, ele jogou a hecatombe aí para falar da guerra, e aí eu vou tentar responder de início e voltar para algumas questões que eu também queria trazer, pelo seguinte. A gente tem um diálogo silencioso, mesmo que a gente não esteja conversando, né, o tempo inteiro. Então, da mesma maneira como o Álvaro já começou a fala, apresentando a discussão via economia política, a reflexão sobre tendências, né, como a gente analisa a conjuntura dessa forma, problematizando as escalas e as tendências, o que é e não é tendência inscrita no real desse contexto pandêmico, o Massoneto também trouxe essa discussão via economia política do vírus, né? Então, o que já estava aí ou só está escancarado nessa discussão via pandemia. Então, de fato, a existência da pandemia não muda a existência do aquecimento global e da ruína que a gente está construindo enquanto forma de sociabilidade capitalista, etc. E o que eu fiquei pensando, escutando vocês dois falarem, é que é exatamente sobre isso que eu queria colocar, né? Então, o Álvaro está problematizando sobre, entre aspas, um certo papel ou lugar do direito, enfim, um pouco que eu queria dialogar com vocês é como, usando aquela própria discussão do Lefebvre sobre imaginário e lógica, nós estamos meio que aprisionados num determinado imaginário, e esse imaginário nos impossibilita alargar os horizontes, tanto de sentido quanto do que é possível ser feito, né? Então, eu estou nessas reflexões aí que a gente tem se colocado, tanto pelas nossas tarefas práticas na advocacia popular, como docente, na construção de uma universidade pública, gratuita e popular, que também está ameaçada, entendendo a importância da gente refletir sobre esse imaginário, né? O nosso próprio ideal de vida boa, ele está amalgamado numa determinada atmosfera que faz a gente não perceber isso, e talvez a pandemia seja um momento de explosão desse imaginário, de reconfiguração dessas imaginações. Então, era um pouco sobre isso que eu queria falar, mas, para não perder o gancho da discussão do Massoneto e para agradar o meu colega Álvaro, que eu gosto muito, eu vou dizer que, Luiz, eu discordo de você! E eu discordo de você, isso é só uma provocação, né? Eu discordo de você porque eu não considero que a metáfora da guerra, e aí também discordando do Latour, que a metáfora da guerra é a melhor metáfora para a gente enlaçar e se desdobrar no que está acontecendo agora. Ainda que ela traga elementos de verdade, ainda que a metáfora da guerra tenha, sim, elementos de verdade do ponto de vista da escala, do ponto de vista do esforço que é necessário para pensar a pandemia, eu estou com o camarada Vitor Marques, que inclusive no caso é também meu parceiro amoroso, mas isso pode ficar, essa fofoca a gente pode deixar para os bastidores, mas eu estou com o Vitor Marques, que desenvolveu até um texto, Luiz, que você vai gostar muito, que chama Do Keynesianismo de Coronavírus à Antiguerra Permanente,
em que ele vai discutir que a metáfora da guerra ela não dá conta, porque por mais que tenha esse elemento de verdade, o que não se trata nesse momento de derrotar um inimigo, mas sim de reafirmar a vida, e tampouco se trata de colocar num certo esforço nacional da economia de um país a aceleração em prol da destruição, né, da destruição de outro, da destruição do inimigo, mas ao contrário, na necessidade de desacelerar. Então, a pandemia colocou para a gente a importância de desacelerar, de recuar, de pôr um pé no freio, né? Então, eu estou falando grosso modo, porque não era isso que é exatamente como eu ia começar a minha fala, mas só para seguir a provocação que o Massoneto colocou. Então, enfim, não entendo que a metáfora da guerra é a melhor, e eu não entendo que ela é a melhor também, né? Então, acho que a gente pode falar como uma antiguerra permanente, como o Vitor tem colocado, e o que eu quero desenvolver, que eu estou tentando trabalhar já tem alguns meses e aprisionada assim, um pouco nessa discussão, que é o segundo ponto, né, do que você colocou sobre o desaparecimento de um solo comum, né? Então, assim, que a pandemia confirma, na verdade, uma segregação que as cidades já vivenciam. Então, a pandemia confirmou esse isolamento, confirma essa separação, etc. E eu tenho pensado um pouco também ao contrário, e aí agradando de novo o Álvaro, só para ter discordância, parece até que a gente combinou, mas não, talvez, na verdade, a gente esteja observando aí um duplo do direito que sempre existe e que estava, de uma certa forma, desativado ou apagado pela hegemonia do realismo capitalista. Então, com a pandemia e esse realismo capitalista podendo entrar em crise, a gente passa a enxergar o que eu estou nominando como República do Cuidado e uma reafirmação de volta, né, uma reafirmação da importância de coisas comuns e de coisas que deveriam ser óbvias, né? E aí, dito isso, só para colocar lenha na fogueira em cima do que o Massoneto começou falando, eu quero trazer um pouco a discussão para a maneira mais ou menos como eu tinha organizado, né? Eu já comecei já respondendo o Luiz e nem fiz os prólogos que toda pessoa educada deveria fazer participando de evento acadêmico, né? Mas, enfim, o Álvaro é companheiro, super companheiro de Labá, companheiro dessa reflexão de direito e produção do espaço, também tinha preparado aqui, parabenizar a Unifesp pelo curso de Direito, é uma notícia super boa, né? E também uma coisa que fico pensando, que é sobre essa confraria que o Álvaro organizou de professores do direito, e o Massoneto, como eu, no caso ele veio antes, né? Mas enfim, discutindo direito urbanístico e discutindo direito na ordem econômica, né? Então a gente já tinha esse diálogo silencioso antes mesmo da gente se conhecer e de a partir daí pensar junto, né? Então eu acho que o Álvaro e também essa confraria insurgente colocada aqui hoje, e também dizendo que o professor Massoneto é um grande interlocutor, é um super amigo, referência, enfim, né? E que eu acho que a gente está se colocando aí uma tarefa que é uma tarefa histórica do nosso tempo, é uma tarefa histórica colocada para os docentes, para os professores, que é pensar o que a gente faz com o direito nesse contexto, né? Como é que a gente discute, ensina, faz pesquisa, faz extensão, enfim, como a gente se organiza, né? E aí, já que a gente está falando de cidades, e o Massoneto também colocou a parte da economia política do vírus, eu estou de acordo com o que o Álvaro também colocou, né? A paráfrase sempre retomada da Jane Jacobs, né? Que no caso é a cidade estúpida, é o capitalismo estúpido, né? Então não tem outro jeito de conversar senão esse demonstrando que a crise essa suposta crise, né? Como muito bem colocou o Luiz, ela é um acontecimento socioespacial total e que ela mostra que qualquer discussão sobre desigualdade aumentada na lente da pandemia, ela é uma discussão que passa por uma discussão ecológica, por uma discussão de ecologia política, né? E pensando aí que tudo é desse mundo, é dessa maneira, numa discussão de ecologia política, não tem outro mundo para a gente dar conta, né? É que a gente tem que falar. O que eu queria dividir com vocês na verdade, algo que parte da nossa preocupação enquanto Labá, né, que é um grupo que se organiza para pensar direito e espaço política, formulações que a gente vem dividindo e vem tentado construir ao longo dos últimos anos, como pensar direito e produção do espaço, como pensar a partir da situação, a partir do corpo, a partir do território, né, e pensando essas situações como áreas epistêmicas, né.
E a gente vem trabalhando, eu estou fazendo isso num certo exercício mesmo de compartilhar com vocês como que a gente está pensando, como pensar, né, digamos. E, então, pensar assim, essa virada espacial para o direito, que tipo de desafio ela coloca para a gente olhar para o fenômeno jurídico, como um fenômeno que também vai ter que estar enredado numa discussão de ecologia política. E aí eu queria dividir uma formulação teste com vocês, que vai ganhando corpo com as dimensões que eu quero trabalhar aqui, que tem a ver com essa discussão das desigualdades na pandemia, né? A formulação teste é a seguinte, né? A gente só vai conseguir discutir direito de uma forma materialista, espacial, né, partindo da situação, partindo dos corpos do território, etc., se a gente for entendendo também como a forma jurídica, né, como o direito aparece como ideia, como fenômeno, seja como norma, como legislação, como política pública, como decisão judicial, como essa forma jurídica tem configurado todos os aspectos da nossa existência. Então, as nossas relações sociais, elas são todas intermediadas por um gradiente, que é um gradiente jurídico, e isso é feito, né, a partir de certas imagens do espaço que estão colocadas para nós sem que a gente se questione em relação a elas, né? Então, essa imagem do espaço que essa forma jurídica tende a conformar, ela acaba fazendo com que a gente não perceba o direito de uma forma múltipla, de uma forma disputada, e acaba percebendo de uma maneira, digamos, monista, né, ou única, enfim. E dessa formulação, a gente tem, dentro do Labá, a gente tem discutido algumas direções que os nossos olhares podem ter, né? Primeiro, eu acho que essa que todos aqui compartilham, que é combater essa ilusão de dentro e fora, né? Essa ilusão de que existe uma esperança num outro mundo, né? Nós vamos fugir para um outro mundo, como diz o Massoneto, não é fugir da cidade, é como se existisse um outro mundo. Então, combater essa ilusão de dentro e fora, como se a normatividade, como se o Estado, como se o direito não fizessem parte do próprio mundo que eles regulam, que eles julgam, que eles avaliam, etc., né? Então, não cair nessas armadilhas territoriais ou nessa ilusão de transparência ou alienação geográfica que falava o Lefebvre, e entendendo como esses mecanismos se perpetuam também em nome do direito. Um segundo elemento importante, eu vou falar isso meio rápido, né, porque a gente tem pouco tempo, mas a gente pode depois aprofundar essas coisas no debate também, né? Mas um segundo elemento é entender, portanto, esse Estado, né, e esse direito, não como um ente, né, mas como um acontecimento, como uma escala, como uma miríade de relações. E é só assim também que a gente vai conseguir, também do ponto de vista materialista, entender como se dão os nexos entre o Estado e o capital. Porque o nexo entre o Estado e o capital não é uma conspiração abstrata de inimigos que estão lá em comitê se organizando, um comitê da burguesia ou da elite se organizando, mas são acontecimentos mesmos que se desdobram num processo de disputa, mas que ganham hegemonia, enfim, na maior parte dos processos políticos que a gente tem enxergado, sobretudo quando a gente pensa a produção do espaço urbano e da política urbana. Um outro elemento também importante para a gente destacar é a questão do tempo, né? Isso tudo eu estou pensando a partir do que o Massoneto falou também, né? Que o direito tende a aprisionar a discussão da escala. Então, como é importante a gente politizar as escalas em termos jurídico-espaciais para compreender não só a multiplicidade do espaço, a processualidade das relações jurídicas e das relações estatais também como acontecimentos que se territorializam, que se geografizam, né? Então, isso, pensando na metáfora da guerra do Massoneto, da qual eu discordo, é a gente pensar assim, ao mesmo tempo que o nosso inimigo é o Estado, com as operações policiais na periferia, ao mesmo tempo o Estado é o SUS. O Estado também são agentes que estão fazendo a resistência dentro de várias instituições que nós queremos defender. São também mecanismos de solidariedade social, de previdência, enfim, que existem. Então, a pensar com o espaço nos ajuda a problematizar as escalas, como colocou o Massoneto, mas também, num terceiro ponto, problematizar o tempo, né? Porque aí o tempo não é só o tempo do horário comercial ou da burocracia estatal. O tempo são também os tempos de luta, o tempo de para quem viver se transforma em sobreviver. Então, é uma espécie de não existe tempo, né? No sentido de que tudo é sobreviver nesses estilos de vida que a gente está colocado agora, mas é também tempo de festas, é tempo de recuo, é tempo de lutos, são outros tempos que fazem parte da configuração do que estão sendo as relações sociais inscritas
como relações jurídicas, que a gente precisa, que pensar o direito de produção do espaço nos ajuda a entender. E um quarto elemento, normalmente a gente apresenta em tríade, né, não só porque influenciados pelo materialismo histórico dialético, mas também pelo Lefebvre, mas que esse quarto ponto talvez seja um ponto de síntese, né, que é o primado da reprodução social. Então, também de acordo com o que o Luiz colocou, que nós precisamos pensar aí nas palavras do Latour em termos mais terrenos, né, termos do aqui e agora, talvez a gente devesse pensar sobre o primado da reprodução social. Então, uma das coisas que a pandemia tem colocado e que torna inafastável é a gente não só discutir que esse gradiente no qual as relações sociais se desenvolvem é um gradiente tomado e inscrito pela juridicidade, que é uma juridicidade acoplada com uma forma de organização social capitalista, mas que também a essas questões tem que ser perguntado: quem constrói esse mundo? Nós precisamos de água, a gente precisa de ar para respirar, nós precisamos de comida para viver, e nós precisamos das pessoas que cuidam e que constroem quem trabalha, quem produz a nossa sociedade. Então, quem produz quem trabalha? Quem cuida de quem produz? Quais corpos, agentes, coisas dão conta dessas tarefas de cuidado e que, no contexto que a gente está vivendo, têm sido cada vez mais retirados do campo público e colocado para a responsabilidade dos próprios indivíduos, né? Então, são alguns insights que a gente tem se debruçado em pesquisas em várias direções, que nos fazem discutir a importância de um determinado materialismo espacial. E aí eu acho que conversa muito com as apostas de cosmologia política e de ecologia política que o Massaneto estava colocando. E mais do que isso também, esse tipo de materialismo espacial, agenciado também com as lutas sociais, ele pode servir, como o Álvaro estava discutindo, como uma espécie de guia ou de mapa para o atravessamento do real, porque se nós também não conseguirmos nos entender sobre o que está acontecendo, a gente não consegue, inclusive, dialogar sobre como agir de forma engajada essas lutas contra as injustiças, essa luta contra as desigualdades, né, que é o que a gente está conversando aqui, e para tornar elas com mais chance de vitória, né? E, dito isso, e dividindo com vocês um pouco, de uma forma bem rápida e talvez um pouco confusa, como a gente tem trabalhado, eu queria compartilhar uma angústia mesmo, né? Uma angústia sobre as imaginações, a maneira como a gente tem simbolizado o que está acontecendo. E aí, coloco isso, né? Isso é uma angústia também, porque ela não parece que tem um desenlace fácil, um desenlace pronto, né? Se a gente está pensando nessas desigualdades, e aí são várias formas de desigualdade, né, que a pandemia escancara, né, e que, como o Luiz colocou, eu também aqui, fazendo um merchan contrário, reitero, né, tem várias coisas online, palestras, pessoas que já estão dizendo sobre isso de uma forma muito melhor do que eu poderia colocar, né. Ontem mesmo eu assisti a aula da Lurdinha, do Movimento de Lutas, Bairros e Favelas, militantes aqui do Rio de Janeiro, no curso de Emancipa, falando sobre desigualdade e pandemia. Então, inclusive, como um exemplo, deixo esse aí como indicativo para aprofundamento e para mais debate, né? Mas, veja, se nós aqui do campo jurídico, né, que pensamos também como cindir lutar contra as desigualdades, como a gente vai fazer isso? A gente está aprisionado dentro de um imaginário que esconde a própria responsabilidade do direito, ou as próprias engenharias que reiteram esses processos de exploração e dominação. E como a pandemia, como essa crise socioespacial total que a gente vive, ela é ou não um momento para se dar conta desse imaginário, dessas lógicas que constroem essas engrenagens, né? E aí eu fiquei pensando algo, sobretudo a partir de debates com a minha família, que é uma família muito contraditória também, inclusive em relação a questões de classe, experiências e condições de vida, né? Eu fiz uma seguinte formulação. Então, essa segunda formulação é uma continuação da primeira formulação que eu dividi com vocês, que mais ou menos fala assim, né? Essa forma jurídica que tende a se inscrever nas relações sociais, né, em todas as nossas relações sociais, então, viver passa a ser viver também pelo direito, em nome do direito, e que ela vai inscrevendo nessas relações uma economicização, né, desses nossos processos de vida, ela faz isso a partir de imaginários espaciais. Então, pensando nessa primeira formulação teste, estou desenvolvendo uma segunda formulação, e aí, gente, com nenhuma pretensão de parecer
uma grande teórica nem nada, é uma pessoa angustiada, uma mulher angustiada, dividindo aqui com colegas reflexões, né? Então, o que eu estou pensando? A gente está vivendo e reproduzindo as nossas vidas numa determinada atmosfera, numa bolha também que está na moda falar disso, né? Da propriedade privada, no seguinte sentido, né? Consegue viver melhor, tem condições de cidadania, pode existir no mundo e não está fadado a viver, ser sinônimo de sobreviver, quem se sociabiliza, quem está inscrito, né? Quem é proprietário, digamos. Em que o ponto de chegada de vida boa, ou seja, nós todos compartilhamos um ideal de vida boa que é socialmente identificado com o que eu estou denominando de um estilo de vida de quarentena. Então, o que é isso? Existente, mesmo antes da pandemia, né, um modelo de vida boa que é tomado como padrão, como ponto de chegada de sociabilidade, é o que eu estou denominando como um estilo de vida de quarentena. E o que é esse estilo de vida de quarentena? É um estilo de vida falsamente protegido e securitizado, já, como eu disse, pré-existente à pandemia, em que viver bem é equiparado a ter seguros no sentido de securitização, e a ter meios, ou seja dinheiro, seja crédito, seja dívida, para comprar a vida boa, né? O seguro-saúde, né? Então você não tem o SUS, você vai ter um seguro privado com uma agência, né, de saúde, ou o próprio aluguel. Então isso é uma outra coisa que a pandemia escancarou, né? Então tem vida boa quem pode pagar aluguel, mas se com o desemprego em massa colocado pela paralisação da economia, entre aspas, na pandemia demonstrou, a maior parte das famílias vivem de aluguel, né? Então, o aluguel é uma espécie de seguro ou de dívida nesses casos, né? Ou também a própria mensalidade da universidade, né? Então, comprar uma vida boa identificado como modelo de vida de quarentena que parece assegurado, protegido pelo meio, pela dívida, pelo dinheiro, pelo endividamento, pelo consumo, né? Mas isso acontece sem que a gente nos dê conta que esse padrão, que esse estilo de vida de quarentena, que esse horizonte, é impossível de ser estendido a todos. E além de impossível de ser estendido a todos, é ainda, como diz o Massoneto, destruidor da vida do mundo, né? Porque ele está ligado a um modelo de consumo de alta rotatividade, ao aquecimento global, etc. A crise, seja ela a crise sanitária, a crise do consumo, a crise do neoliberalismo, a crise política, ou seja, esse contexto de fractais de crise que estão colocados para a gente, ele reacende as contradições no momento em que ele escancara que esse estilo de vida de quarentena, ele não é universalizável nos seus próprios termos, né? Então, a pandemia demonstrou que as pessoas não vão conseguir ficar em casa, não vão conseguir ficar em quarentena. Não é porque elas não querem, porque elas são negacionistas do coronavírus, ou são bolsonaristas, né, no sentido de compreensão da pandemia em termos do que o governo federal tem colocado, mas porque é impossível de se manter em quarentena, né? Então, aí, nessa reascensão dessas contradições, e que esse estilo de vida de quarentena é, de uma certa forma, colocado em xeque na pandemia, a gente vê, ao mesmo tempo, se reacender nas ruas, nas redes sociais, movimentos e plataformas que voltam a se nominar em termos de direitos, que era uma coisa que a gente estava achando muito da década de 70, uma gramática de direitos que fazia parte de uma luta que foi arrefecida nos anos de glória do neoliberalismo, na década de 90 e início dos anos 2000 no Brasil. Então, isso tudo deu errado, né? Todo mundo se ferrou, isso deu errado. Então, o que a gente está vendo agora também? Reacender plataformas que voltam a pedir as coisas em termos de direitos. Então, a coalizão anti-austeridade chama Coalizão Direitos Valem Mais. Tem também a coalizão Negra por Direitos. Todos os movimentos se colocando em termos de gramáticas de direitos. O break dos apps, por exemplo, né? O direito de greve dos trabalhadores de aplicativo, enfim. Num contexto em que o próprio Estado é visto com desconfiança, afinal, é esse Estado que não dá conta, é o Estado que viola direitos, é o Estado que é a polícia, etc., que a democracia ela está tomada de assalto por um autoritarismo mesclado com agendas de austeridade e que a própria base pública que sustenta a credibilidade desse Estado está abalada porque os mecanismos de solidariedade social estão sendo todos destruídos. Então, a gente está vendo a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e agora a reforma administrativa que fecha com chave de ouro a impossibilidade de voltar para um paradigma
de Estado social ou de um Estado de direitos, se um dia a gente já teve isso, né? Então, essa angústia que eu estou querendo dividir com vocês que eu tentei formular, né, com essa formulação, né, tentei desenhar nessa formulação, ela basicamente coloca o seguinte: se esse estilo de vida de quarentena, onde o modelo de vida boa é um modelo de cidadão securitizado, endividado, ou do cidadão consumidor, onde isso foi possível também pelo desenvolvimento de um tipo de neoliberalismo que avança a forma hegemônica como forma jurídica, sendo o código genético do capital, mas que, de outro lado, destrói os direitos como algo que está protegido da esfera do mercado, porque, afinal de contas, ter direitos hoje é ter capacidade de comprar vida boa, né? Ao mesmo tempo, a gente vê ressurgir essa gramática de direitos que poderia ser lida de forma nostálgica nas plataformas sociais, nessas coalizões de movimentos e entidades, né? Então, Álvaro, não sei se eu tenho ainda um tempinho, eu também tenho mais um tempinho? Nesse sentido, eu estou pensando, né, tem vários elementos para trabalhar sobre isso com vocês, eu estou pensando três coisas para tentar dialogar com essa própria angústia que eu formulei com vocês, mas que eu acho que tem muito sentido também com o que o Álvaro falou no começo, que o Massoneto estava pontuando, né? Primeiro, a primeira coisa então, nós estamos de acordo aqui, pelo menos aqui nós quatro, que o direito tem que ser pensado a partir da produção do espaço, né? Então, o que nós estamos enxergando, por exemplo, né? Sejam o que o Harvey chamou de spatial fix ou de ajustes espaços temporais, essa tomada de assalto do urbano para projetos de renovação urbana ou próprios projetos de políticas públicas, como o programa Minha Casa Verde e Amarela, né? Eles não são realidades pré-jurídicas, eles só são possíveis por causa do direito. Então, eu não estou de acordo com uma galera aí, progressista do campo jurídico, que está falando que o direito está em crise, que o direito acabou. Não é bem assim. Em certos termos, nós estamos vivendo o ápice dessa forma jurídica abstrata, a vitória dela, em certo sentido, né? Então, essa urbanização do capital, que tem na forma jurídica a sua condição de possibilidade, parece que ela atingiu sua hipostasia, sua dimensão máxima. Olha o que parece uma piada grotesca, distópica, o programa Minha Casa Verde e Amarela, se não a confirmação de algo que tinha morrido, que era aqueles planos via Hernando de Soto no Peru, de uma regularização fundiária apenas pensada como inserção de territórios populares na agenda de mercado de terra. Então, o que a gente chama a nova lei de regularização fundiária, nem tão nova mais, né, de 2017, que da grilagem, as PECs contra a função social, o programa Minha Casa Verde e Amarela, ele vem confirmar isso. Então, nós não temos exatamente uma crise do direito como forma jurídica que permite essa aceleração sem freios da urbanização do capital, digamos, né? Então, a gente está vendo uma reiteração do território da propriedade privada, né? E, dialogando com vocês, a gente vê que os próprios movimentos encurtam as suas agendas políticas. Então, o que você pode pedir nesse contexto? Então, se a gente já chegou a pedir a constitucionalização da reforma urbana, a inscrição na Constituição de controle de mais-valia fundiária, de instrumentos compulsórios, agora a gente está pedindo para não ser despejado, né? E nós estamos fazendo parte da campanha do despejo zero, e de repente virou isso. Não nos despejem, campanha de despejo zero, né? E você vê aí uma certa dobradinha entre uma ausência total de planejamento de política pública para as pessoas que precisam de casa, nesse contexto da pandemia, né? E um papel do sistema de justiça em reiterar ações de despejo, num contexto em que as pessoas desempregadas e sem recurso estão dependentes de aluguel, que é a realidade da maior parte das famílias brasileiras trabalhadoras, estão colocadas nessa situação. Então, a gente vê que esse território da propriedade, ele também vai significando um encurtamento das próprias pautas. E um processo também de desdemocratização. Por quê? Não é verdade que a crise que essa crise da democracia é uma crise do direito necessariamente, porque o que está acontecendo, na verdade, é que as instituições jurídicas, várias entidades, órgãos, legislações, estão sendo isoladas do controle majoritário. É isso que acontece.
quando as cidades, no modelo de governança, passam a criar empresas SAs, sociedade de economia mista, que vão fazer o controle da própria política urbana, por exemplo, né? E a regulação do solo, né, ela vai deixando de ser debatida e construída nas esferas majoritárias. Eu estou acabando. Um segundo ponto é pensar, né, então, o neoliberalismo e essa compreensão dos direitos na configuração de uma espécie de modelo de cidadania que não é mais um modelo de cidadania na lógica do contrato. A gente gastou tanto tempo falando mal disso, gente, que o direito contratualiza todas as relações e aí mercadorizando tudo, etc. Mas o que a gente está vendo agora é uma coisa muito pior, porque nem a segurança do contrato as pessoas têm. O trabalhador de aplicativo nem a segurança do contrato ele tem, né? Então, essa inflexão neoliberal que a gente vive no Brasil, sobretudo a partir de 2016, né? Não em 2016, mas sobretudo essa inflexão em 2016, que alguns chamam de uma desregulação regulada, por exemplo, e dessa reforma regressiva, que vão desarticulando os sistemas de proteção social, né, e liberando essas agendas e forças dos mercados, dessas agendas institucionais, elas vão aparecer para a gente, né, com esses tecnocratas, de um lado, os tecnocratas isentos do controle democrático. Quem são eles nas cidades? São essas empresas, são essas agências que estão fazendo agora a política urbana na nova regulação, na cidade inteligente, etc. O Massoneto vai saber falar bem melhor do que eu. E, de outro lado, um modelo de cidadão consumidor ou de cidadão endividado, né? Por quê? Foi transferido para os indivíduos e para as famílias os riscos da produção e reprodução da própria vida, a sua própria sorte, né? Num certo modelo de concorrência. É melhor, é um cidadão mais legal, aquele que consegue comprar mais coisas para ter uma vida boa, né? Então, uma condição de precarização total construída também pelo direito e que vai resvalar numa produção de subjetividade, onde a gente passa a se enxergar também a partir desse modelo de concorrência. É interessante pensar, e aí eu estou de acordo com a Lourdinha, e fazendo uma citação da Lourdinha aqui, que essa transformação desse modelo de sociabilidade, dessa integração social, foi acontecendo, né, neoliberal, foi acontecendo durante os governos progressistas e com a ajuda da pauta da reforma urbana, que se colocava à luz de políticas de inclusão. Então, as políticas de inclusão, elas, digamos, acabaram normalizando o capitalismo, né, transformando o capitalismo numa coisa fofinha, né, um capitalismo fofinho, né, e elas só passam a ser percebidas quando esse modelo entra em crise, sobretudo em 2008, né? Então, a gente já vem vivendo a passos largos essa inflexão neoliberal no Brasil. E isso é muito claro quando a gente pensa a política urbana e a reforma do Estado a partir da produção do espaço. Isso era invisibilizado na integração via consumo. Então, porque você conseguia consumir e você tinha uma vida boa porque você consumia, você não ia percebendo isso, né? Então, os próprios modelos de política pública, de participação da militância e da organização social no Estado, eram indicativas disso. Então, com a entrada disso em crise em 2008, o que a gente vê também a derrota da reforma urbana, né, no plano político-institucional, com o golpe jurídico-parlamentar e com a destruição de várias coisas que demoraram anos para serem conquistados. E a entrada com vigor total dessa nova regulação urbanística, e, ao mesmo tempo, uma destruição do que a gente entendeu ou que a gente tentou conquistar como gramática de direitos, né? Só um ponto último, né, para tentar fechar aqui, que eu estou querendo dizer, né, que essa derrota e esgotamento das formas organizacionais de luta e das opções institucionais que marcaram o ciclo da redemocratização e que a reforma urbana faz parte disso, ela claro, ajuda a construir e ajudou a construir esse imaginário do estilo de vida de quarentena, né? Desse modelo de cidadão consumidor endividado, etc., que passa a confundir, né, com uma ideia de ter vida boa, um horizonte que não é realizável em seus próprios termos, né? Mas isso não significa uma ausência de luta de classes, né? Porque se a integração via consumo, ela esqueceu, entre aspas, da luta de classes, ela volta com tudo agora também, quando a gente pensa na pandemia, né? Uma luta de classes recolocada em outras bases, né? Recolocada nessas bases pensadas no primado da reprodução social, como eu falei antes, entendendo que a gente tem que pensar aí as dimensões
da generificação, da racialização de todas essas relações sociais, né? Isso não significa que elas não estão se codificando de outras formas. Então, para fechar, e aí abrir para o debate, o terceiro e último ponto, não sei se ficou nem um pouco claro o que eu falei, é que eu estou pensando isso em termos de um duplo do direito. Então, se de um lado parece que o direito ele ganha a sua dimensão total, entra em, sei lá, atinge sua configuração máxima. Gente, o programa no Rio do aluguel social chama Morar Seguro. Olha que ironia, é exatamente isso. O direito à moradia transformado no voucher do aluguel social, no cheque, chama Morar Seguro. É isso, é o seguro, é a dívida, é a securitização como abstração máxima do que pode ser. Não existe mais política, não existe mais programa, não existe mais casa, existe o cheque, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente tem também um certo apelo à retomada dos movimentos que agora se colocam em coalizões e em plataformas por essas gramáticas de direito. Pensando em termos de primado da reprodução social e pensando que a gente deve aprender com as ruas e com as lutas, o que, para nós, isso está querendo dizer é que há também aí, a gente precisa simbolizar isso como um apelo a um universal insurgente, a um resgate da solidariedade, da coletividade e das coisas e das relações necessárias à vida e que não podem estar disponíveis pelo mercado ou pelo Estado capital. Então, esse duplo do direito é o que eu estou tentando também configurar ou chamar de uma espécie de república da propriedade. Não, desculpa, ao invés da república da propriedade, a república do cuidado. Então, todas essas imaginações que têm se transformado também em práticas e bandeiras de luta, né? Não só a fila única do SUS, renda básica universal, mas as próprias estratégias de construção de redes e solidariedades, no que se chama também de territórios populares, elas vão demonstrando a existência real de outras ideias e de outras práticas para se pensar a vida boa em aliança com povos e com lutas que já vêm enfrentando outros fins dos mundos há muito mais tempo que a gente. Enfim, gente, parei porque acho que já deu. E seguimos aí para o debate. Legal, Júlia, muito obrigado. É sempre bom ver vocês dois debatendo, né? A ideia de formar essa dupla surgiu há mais ou menos um ano atrás, né, naquele debate sobre a propriedade como estrutura da urbanização, né, organizado lá na FAO, né, para pesquisa sobre o Vila Bela, lá do Instituto das Cidades. E esse debate terminou com uma discussão entre vocês, com alguns pontos de convergência, algumas divergências bastante instigantes, né? E veio daí essa ideia de dar continuidade a esse debate, essa conversa entre vocês. Vou passar para a Miss Pá agora, ela vai trazer aí algumas das perguntas que vieram do público, né? E aí a gente continua. Bom, boa tarde, gente. Foi, assim, uma experiência que abriu meus olhos. Eu nunca tinha prestado para pensar nessas perspectivas que vocês colocaram sobre a desigualdade urbana. Essa live está sendo de parabenização para o curso de Direito, né? Então, aqui, em nome de toda a comunidade discente, eu parabenizo muito, porque esse corpo docente é maravilhoso, esse departamento, assim, é incrível. Então, eu parabenizo os professores pela conquista. E, pelo que eu entendi, a primeira turma vai ser de egressos, principalmente da minha sala. Tem, assim, 300 pessoas já querendo fazer o curso, e eu estou em uma delas. Bom, para as perguntas, eu vou colocar 5, aí se vocês quiserem que eu repita, 3, desculpa. E se vocês quiserem que eu repita, eu pontuo novamente. Bom, a primeira a pandemia trouxe maior evidência sobre as desigualdades brasileiras, e a urbana não foi diferente. Como o momento aumentou as disparidades entre periferia e centro. A segunda quais as violências geourbanas que a pandemia acentuou ou criou? E a terceira, a pergunta da Giovana, pensando nessa implosão de imaginários possíveis num cenário de neoliberalização das políticas urbanas,
de radicalização das desigualdades, etc., seria importante a reatualização do debate em torno das instâncias que produzem os critérios de validação em torno da justiça? Pergunto porque nessa ambiguidade entre gramática de direitos e reestruturação neoliberal, parece-me que cada vez mais outras instituições que não Estado, como crime, igreja, etc., acabam por assumir o papel de produção normativa e baliza de comportamentos, e que, sem considerar esse fenômeno, não é possível olhar para o papel do direito neste momento. É isso. Aí eu acho que podemos começar com o Massoneto, né? E depois para a Júlia. Pode ser. Bom, então, sempre uma alegria encontrar e ouvir a Júlia. Eu gostaria só de começar dizendo que a guerra não é um elemento de verdade. Na verdade, não conheço o texto do Victor Marx, da antiguerra permanente, né? Mas a guerra não é bilateral no sentido de que existe uma guerra contra o Estado. Né? O que o Latour coloca é exatamente a ambiguidade de uma guerra estranha, que é ao mesmo tempo declarada e latente, porque ela não é declarada, né? Ela é e não é declarada, né? Ela é uma situação unilateral de uma certa elite global que tomou uma decisão em relação a aquilo que se construiu na modernidade com uma agenda compartilhada. É uma decisão unilateral de ruptura, né? Com toda uma perspectiva moderna que vinha daquela era da grande aceleração, né? Que muitos vão chamar de 30 anos gloriosos, e que, de certo modo, inspira uma parte dessa gramática de direitos que agora se reconfigura como plataforma. A grande questão que eu acho que está colocada é como assentar uma reivindicação, uma gramática de reivindicação de direitos com um imaginário de desaceleração, né? Porque o nosso referencial do Estado Social é o referencial da grande aceleração, que acabou, né? Como é que a gente reconfigura esse imaginário? Como é que a gente reconfigura? É mais universidade, mais bolsa de estudos, mais orçamento público, mais receita pública, mais produção, mais acumulação para que haja mais redistribuição. Como é que a gente passa dessa república da propriedade, que é uma república de uma riqueza crescente que se compartilha, que está no capitalismo e está no socialismo pela mudança do critério de distribuição, mas que tem a mesma raiz moderna, para uma república de cuidados, que eu não sei se a Júlia imagina como uma república antimoderna, pós-moderna, ou exatamente como que ela dialoga com esses valores da modernidade, né? Porque me parece que, eu acho que aí você pode ter um choque, porque parte dessa agenda, ela está toda formulada a partir de uma imaginação de direitos construída na República da Propriedade, né? E eu não nego a materialidade da forma jurídica, né? E o próprio modo como ela se manifesta, né? Só que eu não sou tão esperançoso como a Júlia, né? Em relação a como isso vai eclodir, como isso vai reorganizar uma agenda comum. Passar para as perguntas, né? Eu vou responder a terceira pergunta englobando as duas primeiras na resposta dessa terceira, né? A gente sempre discutiu na problematização do pluralismo jurídico, né, instâncias de autonomização, né, instâncias de produção normativa fora da produção estatal do direito, né? A grande questão que eu acho que a Giovana traz, quando ela fala de outras instâncias, traz a questão do crime organizado da igreja, é porque hoje essas formas são formas de algum modo sancionadas pelo Estado. Existe uma heteronormatividade, né, que deriva desses outros polos de poder que de alguma forma se articula fortemente com o Estado, né? Não dá para dizer que são formas antiestatais, apesar de elas não reproduzirem uma heteronormatividade do direito positivo, do direito oficial, né? E
E eu respondo isso articulando uma ideia e interagindo com uma fala da Júlia, quando ela fala do ápice da forma jurídica. O neoliberalismo ele é muito direito, o neoliberalismo é muita forma jurídica como expressão de poder e como expressão de violência, né? E eu acho que a gente compartilha de uma visão comum de que o neoliberalismo foi qualquer coisa menos enfraquecimento da forma jurídica, né? O neoliberalismo não é uma crise do direito nesse sentido. O neoliberalismo ele só se viabiliza pelo direito. Tem vários estudos sobre o neoliberalismo na América Latina e que pontuam muito bem isso, né? Essa forte relação entre violência, forma jurídica e neoliberalismo, né? Inclusive o neoliberalismo que opera um apagamento de formas autônomas de organização e de formas plurais de manifestação material do direito, né? Quando as primeiras perguntas falam de disparidade, centro-periferia, de desigualdade, eu acho que o que está colocado é possível uma agenda política hoje dar conta da desigualdade extrema da sociedade brasileira, das sociedades urbanas do Brasil, né? Me parece que aqui a pandemia revela uma hierarquia mesmo de território, né? É quase uma feudalização, uma retomada de uma forma medieval de pensar espaço e direito. A Júlia tem uma frase que eu gosto muito de um texto que eu uso em aula, que ela diz que o lugar onde você está define o direito que você tem, né? Alguma coisa assim, ela pode me corrigir. E eu acho que a pandemia revela muito isso. Esse modo de viver da pandemia, ele vem com um determinado direito, que não é universal, né? Agora, a questão é a revelação dessa universalidade, a revelação dessa não universalidade, né? Ela mobiliza a agenda, uma agenda de universalidade que talvez não seja mais possível no atual quadrante, né? Por isso que eu acho que tem uma incompatibilidade de uma gramática que se renova, se traz o duplo do direito, mas ela é toda enraizada na grande aceleração, né? E aí sejamos aceleracionistas, então, se a gente acredita nessa possibilidade de vamos incluir pela aceleração, né? E eu acho que aqui pode haver uma contradição entre a gente fazer uma aposta na desaceleração, né, e alimentar essa gramática de direitos, né? Só uma resposta de provocação e dizer que eu acho que a gente está alinhado em relação à questão da guerra, né? A Júlia colocou um discordo veemente, né? Só que eu não vi elementos de discordância, né? O fato da gente não se ver em guerra não significa que a guerra não existe e que não queiram nos matar, né? O fato de ter um grupo não percebendo que a guerra existe não significa que ele não vá desaparecer, ou que ele não vai ser morto pelo fato de existir uma guerra, né? Eu acho que essa unilateralidade ela é muito importante, né? E é engraçado porque a crítica à ideia de universalidade, ela já vem na crítica da modernidade, né? E me parece que agora o que existe né, de fato é isso mesmo, não tem universalidade, né? Por isso que a crítica da economia política, ela parece esvaziada, né? Porque não tem necessidade de mostrar diferença de essência e aparência quando o sistema se revela na sua crueza de forma tão patente, né? O sistema se declara como ele é. Ele declara que você vai morrer, que você não é um cidadão, que o cidadão da periferia é um cidadão de segunda classe. Não tem mais o direito encobrindo, a ideologia encobrindo, né? Toda a crítica da forma jurídica que a gente sempre ouviu, ela é desnecessária hoje. Porque isso, a hierarquização aparece de forma nua e crua, né? E eu acho que o neoliberalismo e a desregulamentação derivada do neoliberalismo, o que é o neoliberalismo, ela é a guerra, né? Essa guerra não foi iniciada agora, né? Essa guerra vem de todo um processo. Eu acho que agora é a culminação desse processo, é quando se declara abertamente qual sempre foi a intenção, né? Mas é um processo construído há muito tempo, né?
A Júlia fala de reforma administrativa, como ela fecha, e ela é feliz nesse comentário. Assim, ela fecha, de fato, uma possibilidade, mas essa possibilidade já vinha sendo reduzida há muito tempo, né? Ela é o exaurimento de um processo, né? E não o ponto principal do processo. É isso que é importante a gente perceber. Mas, Júlia, adorei te ouvir, foi muito, muito bacana. Apesar de discordar da veemência da sua discordância. Álvaro, você fala antes ou eu já posso falar? Pode falar, Julia, você. Né? Luiz, então, eu tava só sendo obediente com quem nos convidou aqui pro evento, e aí eu tinha que falar com veemência que eu discordava para agradar o Álvaro, e, enfim, para fazer coro aí o que ele pediu e homenagear a Unifesp, vários companheiros e companheiras da Unifesp que a gente gosta muito, né? E aí eu homenageio eles não só em nome do Álvaro, mas também em nome da Giovana, que fez a pergunta também. E é muito estranho falar Giovana, né? Porque eu chamo ela de outros nomes, mas tudo bem. Vamos lá. Então, Luiz, você sabe que eu te tenho em mais alta conta, né? Você é uma grande referência, um amigo mesmo, e tenho muita vontade da gente discutir mais e pensar mais junto. Mas, enfim, a gente pode deixar para continuar esse diálogo, porque eu acho que é um diálogo importante. A guerra, pensar em termos de guerra ou não pensar em termos de guerra, eu acho que tem algumas rentabilidades teóricas para sair dessa alienação, mas ela reitera outros processos de alienação na minha avaliação, mas acho que a gente pode continuar conversando sobre isso. Mas, para mim, né, é muito importante que a gente dispute a simbolização desse momento de crise dos imaginários, onde a gente pode, e a gente precisa simbolizar nossos campos de luta, pensando, como o Álvaro falou, as tendências e com que tipo de mapa nós vamos atravessar esse real, né? Então, eu não queria que o mapa fosse através da guerra, não porque eu discorde do que você colocou, né? Ou de um estado de exceção permanente, ou da necropolítica, ou de várias outras categorias que estão sendo usadas para simbolizar isso. Mas porque agora a gente precisa reafirmar a vida de um lado e a gente precisa desacelerar, porque isso a pandemia nos colocou, né? Essa lógica de progresso, de crescimento, etc. Então, como que a gente vai pensar isso? E aí, dialogando com você, eu acho que é uma disputa de imaginário que está em aberto, que a gente precisa conversar e pensar de uma forma enraizada com as lutas mesmo para fazer essa disputa de simbologia, né? Então, eu vou tentar também dialogar um pouco com as perguntas. Enfim, eu concordo muito com o que o Luiz colocou, então nem tenho muito acrescentada de muitas questões, acho que, inclusive, eu reitero e fico com o que ele disse, mas uma coisa que me faz pensar sobre a pergunta, eu nem sei o nome da pessoa que perguntou, então, a falar, oi, gente que está aí ouvindo e tal, eu não estou conseguindo ver o chat do YouTube, mas... Então, essa pergunta sobre aumentou a distância ou não entre centro e periferia e tal, então, além do que o professor Maçonito colocou, eu fico pensando também o seguinte, que... Sim, a pandemia escancara essas desigualdades, esses abismos que existem entre possibilidade de viver na ausência de mediação total de amparo de mecanismos de seguridade social, de existência de casa, de condições mínimas, etc. Então, ela escancara isso, quando uns podem fazer quarentena e outros não, para ficar só com uma metáfora, por exemplo. Mas ela também é perversa quando, de repente, fazer quarentena se transforma em privilégio e deveria ser um direito, né? Então, tem aí uma coisa que o pessoal chama de dialética mesmo, que é confuso da gente simbolizar e entender, né? Mas vejam, por outro lado, onde essas desigualdades estão escancaradas, né? Ao mesmo tempo, a gente percebe que nós estamos num gradiente comum. Só tem esse mundo. Na música Cruel, cantada muito bem pelo Luiz Melodia, maravilhosa, ele fala, né? Tudo é desse mundo, surpresas também. Então, esse mundo que só tem esse para a gente lidar com ele, a pandemia mostra que não tem saída. Você não adianta você querer ir para a sua casa na chique que você tem nas montanhas, ou não sei aonde, que o aquecimento global está colocado. Enfim, a gente disputa isso, porque os fatos estão postos em disputas na pós-verdade, mas a realidade é que não tem para onde fugir. Então, de uma certa forma,
qualquer discussão sobre desigualdade, sobre direito, sobre produção do espaço hoje precisa ser uma discussão ecológica. Então, nisso eu também estou totalmente com o Massoneto. Então, com isso eu estou querendo dizer que a distância entre centro e periferia deveria ser reconfigurada, se nós pensamos em termos de ecologia política. É um pouco isso, né? Mas o que isso significa na prática? Acho que a gente tem que pensar junto. O que a Gica coloca, a professora Giovana Milano, minha referência para a discussão de vários assuntos, dentre eles sistema de justiça, produção do espaço, direito e tal, é algo que a gente também vem debatendo, né, dentro do Labá, em outros encontros, que também dialoga com a provocação que o Massoneto fez. Então, veja bem, de um lado eu estou totalmente de acordo com a Gica, então, desculpa que eu estou falando Gica, né, mas da Giovana Milano, e para mim perpassa a discussão que o Massoneto colocou, né? Então, se eu estou aqui compartilhando essa angústia com vocês e falando assim, nós temos que disputar a simbologia do imaginário social que dê conta de como as lutas estão se anunciando agora, né? A gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa produzir um bom mapa de atravessamento desse real e pensar as tendências. Então, Então, o que a Giovana Milano está colocando é o seguinte, então essa disputa está colocada, mas, ao mesmo tempo, quem vai dizer o que é o direito também precisa ser repensado em termos de mecanismos de validação, porque o próprio Estado está se desfacelando, não é a nossa bússola para pensar os mecanismos de solidariedade social apenas, né? A gente tem também outras formas de agrupamento de mediações institucionais que estão fazendo isso, e aí sejam os poderes organizados da violência, do dinheiro, ou também da religião, etc. Então, acho que a gente vai ter que se desdobrar em relação a isso para pensar até em termos distintos do que a tradição do pluralismo jurídico coloca. Porque aí eu acho que é uma outra coisa que está acontecendo, uma outra coisa que está acontecendo também, porque nesse contexto, que eu acho que a pergunta da Giovana é muito bem colocada, a gente tem um outro tipo de Estado, uma outra questão acontecendo. Então, como é que fica, para repensar essa reestruturação dos critérios de validação do que é justo, do que não é justo, com essa disputa de não sei, mediações institucionais, organizações que estão colocando esses critérios, né? Quais serão nossos parâmetros objetivos, né? Como é que a gente vai fazer para reconfigurar isso, né? Mas aí, eu estou dizendo isso, devolvendo para a Gica a pergunta, eu também não sei, né? Estou pensando também. Só que o Massoneto falou que eu sou esperançosa, né? Não sei, né? Inclusive, se eu for tirar por essa semana, talvez eu esteja só a tristeza profunda e tudo isso daqui seja apenas a minha obrigação profissional de estar aqui com vocês, seja mais fingimento do que realidade, mas eu não sei se é esperança não, viu, Massoneto? Eu aprendi não sei se é esperança nos termos que poderia parecer ingênuo, pelo seguinte. Eu não acho que você quer dizer que eu sou ingênua, tá? Mas olha só. É uma esperança com pés de barro. No seguinte sentido, a gente aprende na advocacia popular, né? São bastante tempos já de advocacia popular, uma frase que fica na minha cabeça que é assim: quem pode dizer que é tarde demais para mudar algo? Né? Quem pode dizer que a gente tem que desistir ou que a gente perdeu todos, né? Então, se a gente se amálgama com as lutas contra as injustiças e se a gente observa essas potências que estão colocadas aí no meio das ruínas, né? Num pensamento que se formula em meio às ruínas, a gente consegue observar um anúncio prático de coisas que o Bruno Latour fica escrevendo de maneira difícil, mas que está colocada na boca do povo. Sem água, a gente não vive. A água é um direito. Sem casa, a gente não vive. Casa é um direito. Ou seja, sem essas coisas que nos mantêm vivos e que não podem estar disponíveis, seja pelo mercado ou seja pelos nexos entre o Estado e o capital, a gente não consegue nem se reproduzir. Então, parece para mim que aí está anunciando algo em termos até de uma dimensão de uma ecologia política colocada em coalizão, porque essas plataformas que eu estou até investigando agora num projeto que está começando a nascer, elas não é um movimento, né, social, não é a MST falando isso, né? São plataformas de movimentos sociais colocadas em coalizão. Então, você me provocou em relação à universalidade e à noção de modernidade. Então,
que eu estou pensando, e aí eu não estou pensando sozinha, né? Estou pensando aí com essas coisas todas, e no Labá, enfim, nesses encontros nossos, dentro e fora da academia também, é que esse universalismo liberal, hegemônico, que deu tudo errado, ele também já nasce disputado na própria modernidade, e que a gente tem uma tradição aí vencida de um certo iluminismo, de uma certa modernidade, falando até em termos simples, a Revolução Francesa ou a Revolução da Haiti, por exemplo, e que se a gente resgata essas lutas contra as injustiças ao longo da história, a gente percebe que essa noção de universalismo liberal, ela sempre foi disputada. Ela pode ter sido vencida, ela conquistou vitórias parciais, mas ela sempre foi disputada, né? Então, ao meu ver, parece que há aí um certo... Se a gente resgatar o fio vermelho das lutas e perceber um legado dessa polemização desse universal, em nome, entre aspas, do que o Assad Haider chama de um universalismo insurgente, a gente pode conversar, e aí eu tô viajando aqui com vocês, né? A gente pode tentar simbolizar o que está acontecendo agora, que essas coalizões, essa retomada de uma linguagem dos direitos, ela também quer dizer uma dimensão republicana antiliberal, no sentido de que não é necessariamente o Estado que vai nos salvar, ou uma visão nostálgica de Estado liberal que a gente já teve, mas uma visão. Isso tudo está acontecendo, está sendo disputado a todo tempo agora, né? Não estou querendo dizer que é só isso que está acontecendo, mas eu acho que está acontecendo também uma discussão dos direitos a partir do primado da reprodução social, no sentido de que são direitos coisas que não podem estar disponíveis, né? E aí, pensando no sentido republicano, pensando a partir da teoria da reprodução social também, né? E aí a gente tentando chamar isso de uma certa república do cuidado, onde o cuidado centraliza mais as relações sociais do que a propriedade privada, né? Isso não é, assim, o sonho, o mundo que eu quero e tal, mas é uma imaginação, né? A gente pode falar, é uma abstração real, é uma imaginação que está sendo pensada a partir do que essas lutas têm colocado. E eu acho que vale a pena a gente investigar isso, até para conseguir disputar horizontes mais, e aí eu concordo com você também, não em termos do que o Mangabeira Unger já chamou de imaginação institucional, mas eu não sei muito bem, e por isso que a gente precisa construir uma coalizão mesmo, como pensar e como ir construindo junto essa república do cuidado, ou, sei lá, destruição do capitalismo, enfim, não sei. Enfim, gente, já acho que eu encerrei aí. Enfim, Maçoneta, acho que essa é uma agenda, entendeu? É uma agenda e que a gente precisa simbolizar e disputar e ser propositivo, né? Acho que a teoria racial crítica ensina, desde a época em que ela brigava com os teóricos marxistas, só mais essa, rapidinho. A gente está vivendo um momento que é parecido com o que aconteceu na década de 70, né? Então, a emergência de várias lutas pela afirmação de direitos civis, descolonização de vários países na África, enfim, uma efervescência cultural, de contracultura, enfim. E a gente viveu toda essa efervescência, depois todo mundo se ferrou e vieram anos de neoliberalismo, né, com uma resposta até contra-hegemônica a essa efervescência. Então, eu fico pensando que a gente precisa simbolizar e entender, também no sentido propositivo, que a própria teoria racial crítica brigava com os critical legal studies, né, que defendiam que a forma jurídica tem que acabar, a linguagem dos direitos tem que acabar, porque ela aprisiona no que o Massoneto está falando, né? Num gradiente moderno, liberal, que está fadado a reproduzir a lógica do capital. Mas aí veio a teoria racial crítica e falou, mas na mesma época, né, que os critical legal studies estavam escrevendo, falou, não, mas peraí, a gramática dos direitos não é só isso. Ela é também um ponto de encontro das lutas. Ela é também um lugar onde as lutas de quem nunca teve direito, que o próprio corpo sempre foi uma mercadoria, um lugar de construção de coalizões, como eles falavam, né? E um lugar de esperança, enfim. E uma coisa que eu acho muito importante, num horizonte também anticapitalista, né? Eles não estavam rejeitando eles não estavam rejeitando isso. Para mim, eles estavam falando num certo duplo do direito, de uma tradição universal insurgente, ou de um iluminismo dos vencidos, não sei como nós vamos chamar,
Acho que é algo nesse sentido, né? Enfim, é isso. Obrigado, Júlia. Obrigado, Luiz. Temos mais uma rodada de perguntas, né, Miss Pá? Podemos fazer mais uma rodadinha? E aí vocês respondem as perguntas e fazem as considerações finais, e a gente encerra, pode ser? Beleza. Bom, são 3 perguntas também. A primeira, o direito à moradia é um dos direitos humanos e fundamentais mais negado e violado por seu conflito com o capital e propriedade privados. Com a pandemia, isso pode ser combatido ou piorará? Como o direito corrobora e acentua com as desigualdades urbanas e as fundiárias. E a terceira é como a luta do capital é reproduzida pelo espaço geográfico e por que a criminalização dos movimentos por terra e moradia é tão sistemática. São essas as questões. Luiz, com você. Existe um fenômeno interessante na regulação da propriedade, né? E o próprio modo como a forma urbana moderna se acoplou à propriedade, que foi a transformação de algo que na leitura liberal era uma coisa controlada pela vontade de um sujeito, né, em um elemento sociotécnico produtor de subjetividade. A política urbana, ela mobiliza a relação desses elementos sociotécnicos. Né? A moradia é uma função, né, mas ela é uma função subsidiária num sistema de reprodução contraditória do espaço, né, a aquilo que é prioritário na interação desses espaços sociotécnicos. Né? De outro modo, é muito difícil a gente fazer um diálogo do direito à moradia, né, como um acesso universal às condições de reprodução da vida material, para usar a expressão da Júlia, quando fala do primado da reprodução da vida material, né, da reprodução social, nas condições de interação desses elementos objetivos, né, do modo como eles foram objetivados pela forma urbana. Né? Eu venho estudando muito no direito urbanístico o modo como a forma urbana foi autonomizando a forma jurídica em torno da construção desses elementos sociotécnicos. Né? Então, o direito urbanístico ele diz respeito a essa camada de interação objetiva. Né? E que, curiosamente, talvez aqui seja um elemento evidenciado pela pandemia, né? Na medida que, para usar as palavras da Júlia, o viver na pandemia se revela como o viver proprietário, né? Como o viver adequado a essa realidade de convivência desses objetos sociotécnicos. Me parece que o direito urbanístico há muito tempo opera essa exclusão e opera essa clivagem, né? E o direito à moradia, ele se configura quando aderente a esse universo dos objetos, né? Mas me parece que aquilo que vem com a pergunta é de um acesso universal à moradia na lógica do primado da reprodução social. E aí é inegável, né, as evidências que a gente colhe na pandemia dessa desigualdade e o próprio modo como o direito urbanístico, o direito do urbanismo, centrado no lote, centrado na propriedade, acentua essas desigualdades urbanas e essas desigualdades materiais. Né? Então,
apesar da promessa da redução das desigualdades sociais e regionais, desde o artigo 3º da Constituição, né, essa combinação poderosa de forma urbana e forma jurídica, ela, de certo modo, é um bloqueio à realização dessas possibilidades, né? A última pergunta, eu não estou entendendo a minha letra. Em terra e moradia, está escrito aqui, mas eu não... Qual que é a terceira pergunta, por favor, Mispar? Sobre a criminalização da terra e moradia. Bom, se a gente fizer um levantamento dos movimentos sociais, o movimento de, talvez, o maior número de violência contra a liderança política se dá nos movimentos ambientais, nos movimentos em torno da terra, né? Eu acho que tem aqui uma disputa palmo a palmo da ocupação do território, né? A criminalização desses movimentos, ela é uma consequência dessa disputa que é muito violenta, né? Talvez seja consecutária desse modelo de organização proprietária que não possa se viabilizar sem essa outra face violenta em relação às possibilidades de ocupação do território, né? O equívoco da agenda da reforma urbana é que ela, primeiro porque ela é muito urbana, né? Ela é pouco territorial. Se você comparar o subsistema do direito ambiental com o subsistema urbano, né, se você ler a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, de 81, com o Estatuto da Cidade, fica muito claro que o viés desenvolvimentista da reforma urbana e como que ela colocaria tudo aquilo no colo do mercado imobiliário, né? Me parece que talvez a gente precise voltar a discutir função social da terra. Me parece que a gente precisa voltar a discutir território, né? A agenda da reforma urbana, pelo vício do urbanismo moderno, ela confunde forma de apropriação com as formas jurídicas de organização desses objetos sociotécnicos. O fetiche do direito e do direito urbanístico não é um fetiche da propriedade, é um fetiche do lote, né? Toda a parametrização urbanística, ambiental, de controle, de risco, se dá em torno de uma forma urbana, né, que tem uma expressão jurídica, mas ela é menos importante na configuração desses objetos do que o fetiche dessa forma que ela é urbana, né? A gente faz uma crítica pesada sobre... E aqui eu nem quero dar razão, não sei se a Júlia estava fazendo uma crítica direta, uma certa leitura crítica da forma jurídica, né, dos marxistas, pachucanianos, e de uma certa leitura de desconsideração da forma jurídica como uma gramática legítima de reivindicação de direitos, né? Mas parece que existe uma crítica exagerada sobre a forma jurídica que não se opera em relação à forma urbana, né? Os urbanistas se eximem de responsabilidade, né, apontando sempre o dedo para os juristas e para a propriedade como os grandes responsáveis pela iniquidade da reforma, pela iniquidade da produção das cidades, né? E longe de querer apontar culpados, né, na verdade é que é uma concorrência entre essa forma jurídica do capitalismo e a forma urbana do capitalismo. O urbanismo moderno, ela é uma forma de organização desses objetos sociotécnicos no capitalismo, né? E é impossível fazer uma crítica radical à forma jurídica sem operar também uma crítica radical a essa forma urbana, né? E do mesmo modo que a gente precisa de uma imaginação institucional, ou mesmo de uma imaginação social para pensar outros direitos, né, a gente precisa de uma imaginação social para pensar outras formas de organização do urbano, né? Não é possível que a gente pense ainda em regularização fundiária, que a gente pense ainda na organização dos espaços periféricos, né, para dialogar com uma pergunta que veio aqui, com a gramática do urbanismo, né, do lote, da quadra, dos espaços livres,
e de como esses elementos que vêm do modernismo são pensados como estruturas urbanas, né? Então, essa coligação de estrutura urbana e estrutura jurídica, ela não está em crise porque ela construiu e deu vida a esses objetos sociotécnicos interagindo a todo momento, né? Mas esse amálgama, ele é um inviabilizador do acesso à terra, né? Então, se a gente quiser problematizar função social da terra, direito à terra, a gente precisa problematizar esse amálgama de estrutura jurídica com estrutura urbana, né? E eu acho que esse é mais um elemento que é evidenciado pela pandemia, à medida em que ele evidencia, e eu gostei muito da expressão que a Júlia utiliza, esse modo de viver do distanciamento social, esse modo de viver pandêmico. É o estilo de vida de quarentena. Pré-existente à pandemia. Pessoal, acho que o professor Massoneto, que é também meu professor para pensar direito e produção do espaço, né? Eu fiquei pensando o seguinte, gente, essa mesa está aqui organizada, a gente está falando de diversos assuntos, tem várias pessoas que estão aqui acompanhando, que são estudantes de outros cursos, não sei se de direito e tal. Eu acho que depois a gente pode indicar uma bibliografia, textos, etc., e socializar com vocês sobre isso que a gente está falando. E a gente acabou não fazendo muitas mediações, né, para apresentar, a gente já chegou colocando um debate, né. Mas acho que o Luiz, ele já colocou questões que são muito caras para a gente discutir, as perguntas que foram colocadas por vocês, e aí, só para fazer uma intervenção final mesmo, eu fico pensando o seguinte, né, que então as questões estão colocando aí, né, a centralidade da moradia no contexto da pandemia e da ameaça do direito à moradia na pandemia, há também a questão da corroboração das desigualdades, né, relativa ao problema do acesso à terra, ao problema do acesso aos direitos e a criminalização também dos movimentos sociais nesse contexto. E como que o direito está envolvido nisso, né? Foram o que as perguntas colocaram. E aí, uma vez eu assisti uma palestra do Massoneto, eu já tinha lido os textos dele, né, sobre política urbana na ordem econômica, etc., mas eu assisti uma palestra dele, uma intervenção, e aí ele falou de um jeito que eu sou professora também de teoria do direito, né? Eu também dou aula de direito à cidade e direito urbanístico, mas eu também leciono teoria do direito. E ele falou algo para mim que me ajudou a explicar nessas discussões de teoria do direito algo que parece difícil e nas palavras do Luiz ficaram mais fáceis, que é o direito tem uma determinada forma, né? Ele não aparece no mundo de qualquer jeito. Como é que a gente sabe que algo é direito e não é outra coisa, né? Como é que você sabe que aquilo faz parte do fenômeno jurídico? Então, ele tem uma determinada forma. A lei aparece no mundo de um jeito, a política pública, a decisão judicial. Então, ela tem um determinado formato. E esse formato, ele meio que pré-configura as relações sociais, fazendo com que elas aconteçam naquela determinada forma, né? E aí o Luiz falou assim que isso era uma maneira do direito etiquetar as relações sociais. Então, eu até, na minha disciplina de História do Direito, tenho um ramo para discutir direito e etiquetagem. Então, pensando isso em termos urbanos, e aí tentando dialogar com a pergunta de vocês, isso fica muito evidente quando a gente pensa do papel do direito na produção do espaço, né? E para entender o papel do direito na urbanização. Então, vamos lá. Olha só, o que o professor falou, ele tem toda razão, porque, olha, parece até lógico. O processo de urbanização como um acontecimento social, né, ele tem as suas próprias engrenagens, suas próprias dinâmicas, suas próprias ordens, né, que fazem sentido com o modelo de urbanização capitalista, porque é um modelo hegemônico de organização social que a gente tem. Não é o único, mas é um modelo hegemônico, né? Então, esse modelo de urbanização, né, o direito atravessa ele, dando as condições de possibilidade para ele acontecer, né? Então, para esse modelo de organização, desenvolvimento das cidades capitalistas acontecer, ela precisa de um gradiente, de uma forma, como diz o Massoneto, de uma etiqueta, né? E aí, nessa aula que eu assisti dele, ele falou assim, olha que bizarro que eu estou repetindo o cara que está aqui do meu lado, né? Mas ele falou assim, que o direito etiqueta, ele torna possível, né, essa urbanização capitalista, quando ele torna como a medida de possibilidade de ordenação do território, o imóvel, o lote. Então, como é que o direito funciona no espaço urbano, gente, nas cidades, né?
Ele faz a ordenação territorial. Ele ordena o território. E como que ele ordena o território? Igual a gente pensa assim, qual que é a unidade básica do direito? É o sujeito, né? O Postcanes falava, né? O sujeito de direitos, é a pessoa, né? Qual é a unidade básica do direito quando a gente pensa as cidades, a ordenação do território, o planejamento urbano? É o lote, né? É a partir desse imóvel, é a partir do lote, que o direito vai pensar os parâmetros urbanísticos, o tanto que você pode construir, o gabarito de altura, o coeficiente de aproveitamento, enfim, como que vão se dar as relações sociais, a própria mobilidade urbana, a troca entre os lotes, as relações que dão ensejo à reprodução e produção das cidades. Então, a pergunta, né, que foi colocada é como que o direito ele acaba consagrando as desigualdades, é porque o direito está amalgamado como uma forma que dá condição de possibilidade para essa urbanização desigual, essa urbanização, né, em que a produção da cidade, que é uma riqueza feita por várias pessoas, vários trabalhadores e trabalhadoras, produzem a riqueza que é a cidade, ela é repartida a partir de um critério de unidade que não considera o trabalho empregado pelas pessoas, que é o imóvel. Então, acaba que quem é dono do imóvel se apropria da riqueza, e não quem, de fato, produziu a riqueza que aquele imóvel, que aquele espaço tem. Então, você pensa assim, né? O uso que a gente dá para as coisas na cidade, o valor que a cidade tem, pensando a cidade como uma obra e não como um produto, ele tem a ver com os usos que acontecem naqueles lugares, né? Então, de repente, o proprietário não tem tanta responsabilidade no valor que o imóvel dele tem, mas sim as relações sociais, as dinâmicas sociais, né? Estou só dizendo isso porque eu acho que foi uma mediação que faltou da gente conversar e queria lembrar de uma explicação do Massoneto que me ajudou muito a passar para frente essa conexão entre a forma jurídica e a forma urbana e como essa forma jurídica dá condição de possibilidade para que o direito perpetue essas desigualdades também, né? E a moradia, e aí eu queria indicar também as discussões que a Bianca Tavolari e o próprio seminário sobre aluguéis e crise que está sendo feito nesse exato momento também, nessa semana toda, né, pelo pessoal do Lab Cidade, tem discutido a questão dos aluguéis, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante para a gente pensar a moradia hoje, né? Que a maior parte das pessoas e das famílias, das pessoas no Brasil, não são proprietárias, então elas moram em formatos não proprietários. Então, um desses formatos principais é o aluguel. Então, a pandemia, quando ela põe a economia em desaceleração e provoca vários desempregos, várias crises econômicas, várias famílias passam a não ter como mais pagar o aluguel. Então, gente, a casa, né, esse lugar, essa possibilidade de estar protegido, enfim, ela é condição também de perfazer outros direitos, né? Isso ficou muito claro, muito evidenciado na pandemia. Então, acho que isso tem a ver com essas questões também, né? E, além disso, o fato de várias pessoas no Brasil, a maior parte das pessoas no Brasil, viverem em moradias não proprietárias, realizarem a moradia de forma não proprietária, tem relação também com a informalidade da ordenação territorial no Brasil, né? Que nem tudo é lote, como diz o Massoneto, nem tudo está transformado em lote ainda no Brasil. Tem muita terra que precisa ser regularizada, né? E como que o direito ele age aí? No contexto das medidas conservadoras, de austeridade neoliberais que a gente está vivendo, a discussão agora não é incluir numa lógica de regularizar para que as pessoas tenham acesso à terra com infraestrutura, né? Com luz, com arruamento, com água, não. É uma lógica de regularizar para que esse território informal seja um ativo no mercado, né? Isso foi muito famoso na década de 90 pelo Hernando de Soto e está voltando com tudo na lógica do que o governo federal está colocando. Então, a própria Leda Paulani, ela fala um negócio que eu gosto muito, que é assim: a produção do espaço, o que está acontecendo na vida, no território, nas relações, no que as pessoas estão fazendo, está completamente deslocado do que a política urbana está sendo em termos das suas normatividades. A Casa Verde Amarela, gente, a regulamentação dela não tem nada a ver com o que as pessoas precisam, não tem nada a ver com as demandas sociais, não tem nada a ver com as urgências que estão colocadas pelo déficit habitacional, né? Então,
respondendo mais ainda, não respondendo, mas dialogando com a pergunta, né? Como que o direito colabora com isso? Porque ele dá a forma, ele dá a condição de possibilidade para que a política esteja completamente alienada das necessidades da população, né? E, enfim, acho que e aí os movimentos sociais que estão fazendo a defesa desse nosso comum, dessa nossa coisa coletiva, da terra, da moradia, da água, são os movimentos que vão ser criminalizados, porque eles estão batendo de frente com essa lógica, que é uma lógica também jurídica desse Estado capital, né? Então, não é à toa mesmo que eles vão ser os movimentos que vão ser um dos mais criminalizados por bater de frente com essa lógica e mostrar que ela é uma lógica impossível, destruidora da vida, do mundo, etc. Então, acho que para encerrar também, queria agradecer, eu não sei se a gente vai ter uma devolutiva para encerrar, se tiver, não precisa me devolver, então já faço aqui. Queria agradecer imensamente o convite, dizer que eu estou numa semana extremamente desanimada, meio melancólica, e esse encontro foi algo importante para dar uma reativada aí nas energias e nas forças, dizer que eu gosto muito do Álvaro e que as intervenções que ele colocou no começo só corroboram a nossa interlocução, ainda que silenciosa nesses últimos meses, mas que estão sempre aí postas para se somar, e que é isso, que o Luiz é um cara que eu tenho muito orgulho de conviver, de conhecer, de pensar junto, é um grande professor e colega também, enfim, que eu achei ótimo e aprendi muito, e estou, enfim, entusiasmada aqui com as questões. E vocês também, né, gente, que estão em Compaciência, escutando, mandando pergunta e tudo mais, escutando esse povo aqui debater, né? Bom, o debate está ótimo. Por conta do avançado do tempo, aí vamos ter que caminhar para o encerramento, né? Infelizmente, eu vou ter que conter aqui, inclusive, a minha vontade de colocar mais lenha na fogueira, de fazer as perguntas que eu gostaria de fazer. E a gente deixa isso para uma outra ocasião, espero que presencialmente, o mais rápido possível, né? Antes dos agradecimentos finais aqui, eu queria fazer 2 convites, né? Então, o primeiro deles, para o próximo evento do ciclo, que vai acontecer no dia 5 de outubro, sobre direito ambiental e propriedade intelectual, né? O segundo convite, especialmente para as alunas e alunos que estão aqui assistindo a gente, né, é para uma unidade curricular, uma disciplina eletiva sobre direito à cidade, que eu e a professora Giovana Milano, que apareceu aqui em algumas das falas da Júlia, vamos oferecer, né, no próximo semestre. A disciplina ela vai estar no curso de Economia, então quem tiver interesse aí, sugiro que procure lá na grade de Economia, e vai ser um prazer. Inclusive, a gente vai discutir textos da Júlia e do Massoneto, aí eles estão previstos aí no nosso programa. Bom, queria agradecer enormemente aí vocês pela presença, pelas contribuições excelentes, né? Vocês viram a Júlia numa semana desanimada, vocês podem imaginar o que ela é numa semana animada, né? Bom, o Massoneto ele já vem contribuindo aí com os debates que a gente promove há algum tempo, né? Acho que há mais ou menos 2 anos atrás ele veio fazer uma discussão sobre desenvolvimento econômico, num outro ciclo que a gente fez sobre os 20 anos da Constituição. Queria agradecer muito a MISPA também pela colaboração aí que ela tem dado para a gente em todos os eventos, né, do ciclo. E queria agradecer também a todo mundo que participou do debate, que contribuiu com as perguntas, e convidá-las para as próximas atividades. Muito obrigado, gente.